Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se em Deuteronômio, capítulo 1. Estamos iniciando a leitura do livro de Deuteronômio, segundo a nova versão transformadora. Deuteronômio 1 diz assim: Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Zuf, entre Parã, de um lado, e Tofel, Labã, Azerote, Dizaabe, do outro. Normalmente, são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhe transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Quando estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: Vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Neguebe e as planícies costeiras. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano, e avance até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda essa terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés continuou: Naquela ocasião, eu lhes disse: Vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolho alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então vocês responderão: Seu plano é bom. Assim, convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: dê atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse: Vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe prometeu. Não tenham medo nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: Primeiro enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram o reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram:
A terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enac. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento. Nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença de certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, dei meia volta e retorne ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra, como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra e pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíam e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Ormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso ficaram em Cádiz por um longo tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, Deus fiel, Deus verdadeiro, que jamais mente, que proporciona para nós a vitória em Cristo Jesus quando somos obedientes. Mas todas as vezes que nos rebelamos, nós colhemos derrotas, sofrimento e morte. Que Deus nos abençoe, faça de nós servos fiéis e obedientes a si. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor.